Esse é o primeiro vídeo da 7ª temporada que nós vamos discutir este livrinho aqui, ó, As Upstarts, do nosso querido amigo Brad Stone. Galera, quem já está acostumado aí com a leitura compartilhada, e esse livro especial, que é um livro de reportagens, eu vou pulando as coisas, eu vou chegando a coisas e vou discutindo coisas que eu vou lendo. Eu vou pegando trechos do livro e vou pulando. Eu não faço uma leitura linear. Então, a gente vai pegar aqui a página 339 e vou fazer a seguinte leitura. Se essas promessas forem cumpridas, os resultados podem compensar os percalços e os erros ocorridos ao longo da jornada. Talvez até compense o enorme preço pago por quem sofreu com as mudanças. O preço pago por quem sofreu com as mudanças. Então, eu acho que aí a gente tem um debate bem interessante para fazer. Uma coisa fundamental para um bimodal pensar, é uma espécie assim de chão para a gente pensar, é o seguinte: a espécie humana ela vive uma coisa chamada complexidade demográfica progressiva. Vou repetir: complexidade demográfica progressiva. Então, a mudança, a inovação é obrigatória para a nossa espécie. A gente sai das carruagens, vai para os carros, e dos carros a gente vai para um outro modelo, que está se falando em carro elétrico, carro sem motorista, uberização, introdução do Uber. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte: quem é a pessoa fundamental para a gente fazer uma avaliação quando a gente fala de inovação tecnológica, quando a gente fala de qualquer coisa? Geralmente as pessoas procuram as pessoas que estavam vivendo do modelo anterior e começam a procurar os problemas que aquelas pessoas que estavam vivendo no modelo anterior estão sofrendo com as mudanças que estão acontecendo. Então é uma espécie de visão corporativa do mercado em que você vai dizer: os taxistas sofreram com a chegada da uberização? Sofreram. Então, coitado dos taxistas, etc, etc. Só que no livro, se você for ler o livro, vai lendo o livro, você vai ver, por exemplo, que num determinado lugar, numa determinada cidade, a prefeitura fechava para 15 mil taxistas, e aqueles 15 mil taxistas criaram uma espécie de monopólio na cidade. E aí, como era difícil a fiscalização, e como não podia entrar mais ninguém, o que acontecia? A qualidade do serviço baixou, as pessoas trabalhavam a hora que queriam, e as pessoas que queriam carros para transitar na cidade, uma coisa fundamental para o cliente, não tinham. Então a primeira coisa que a gente tem que ver e colocar quando a gente está fazendo essa discussão é: existia uma demanda reprimida do cliente, e o cliente hoje tem uma opção maravilhosa com a chegada, por exemplo, do Uber. Então quando o cara fala aqui, o enorme preço pago por quem sofreu com as mudanças. Ok? E as pessoas que foram beneficiadas com a mudança? Aí ele está colocando: se essas promessas forem cumpridas, os resultados podem compensar os percalços e os erros ocorridos ao longo da jornada. Tudo bem. É difícil. Mas o que a gente tem que analisar é o quê? A gente tinha um mercado fechado, cheio de problema. Quem vive no Rio de Janeiro, quem vive em São Paulo, sabe o que é um taxista, sabe o que é uma cooperativa de táxi dentro de um aeroporto, que você chegava lá no aeroporto e dizia: querido, eu vou lá para o Flamengo. Não, no Flamengo eu não vou te levar não, é muito perto. Vai pegar um táxi aí na rua. Já vi essa cena acontecer comigo, com um cara na frente que chegou na sequência. Porque o taxista ficou esperando meia hora e não quer gastar uma viagem para o Flamengo. E aí, então, que do aeroporto para o Flamengo é 5 minutos de viagem. Então ele fala o seguinte: pega na rua. De você pegar o táxi no aeroporto e o cara tá com aquele vento na tua cara, você pedir para ele tirar o vento da tua cara, e ele subir 3 dedos da janela e continuar o vento batendo na tua cara. Você chegando com frio, porque o ar-condicionado estava muito frio no aeroporto. Então, é um conjunto de problemas que vão acontecer, e a gente tem que olhar o seguinte: a maior parte das pessoas de uma cidade se beneficiou com a uberização na área de transporte. Aí o que as pessoas que resistem à mudança
optam por fazer? Eles vão pegar as pessoas que estão... E aí, o que vai se fazer? Você vai tirar os problemas daquelas pessoas que sofreram com a mudança, que eram pessoas que defendiam determinado monopólio, que faziam determinada intermediação, e aí você começa a dizer que aquelas pessoas sofreram. É o texto aqui dessa frase aqui, que você vai ver. Compense o enorme preço pago por quem sofreu com as mudanças. Tá? E as pessoas que foram beneficiadas. É quase como se fosse o rabo balançando o cachorro. Obviamente que existe uma outra discussão que eu acho que tem que fazer, que é a discussão das pessoas, e aí a gente está fazendo uma defesa do Uber. É a galera que é tecnofóbica, né? Ou é uberfóbica, ou inovofóbica. É a galera que vai pegar a inovação e vai pegar as pessoas que sofreram com a inovação e vai fazer a relevância das pessoas que sofreram com a inovação. Mas também tem o outro lado, e essa é a vantagem ser bimodal. É a galera que romantiza a uberização. E é isso que eu vou falar agora. Você vai ver algumas historinhas aqui na página 260, 261, 259, dos problemas que aconteceram com a chegada do Uber. E aí você vai ter uma fantasia. Existem duas questões aí separadas. Existe os problemas, por exemplo, um cara que vinha dirigindo o carro do Uber e atropelou um pessoal. Aí quem que é o responsável? É o Uber, é o cara que estava dirigindo. Aí o seguro não tinha feito um seguro, porque o seguro tinha sido feito para se o motorista tivesse com passageiro, mas estava sem passageiro. Então ele é do Uber enquanto está sem passageiro? É uma coisa engraçada. E se o cara tiver vários aplicativos? Aí começam umas coisas confusas. Que, na verdade, quem deveria ter o seguro é o próprio passageiro, é o próprio motorista. Que deveria ter um seguro para poder trabalhar. Então começam essas questões confusas nesse processo, né? E aí tem aqui uma denúncia que eu acho que é interessante. Começou a aparecer um concorrente e o próprio pessoal do Uber começou a telefonar pedindo carros para esse concorrente para atrapalhar a vida do concorrente. E depois dizia, gente, vem trabalhar para o Uber. Tipo uma coisa assim, baixíssima, que a gente vê aí nessa eleição, um negócio baixo nível, né? Aí tem uma coisa que eu acho que é importante, que muitos alunos, já tive alguns alunos, que tem uma característica que é a seguinte, que entram no romantismo. Ou seja, existe uma coisa que se chama o modelo Uber, o modelo Airbnb, o modelo que a gente vai chamar aqui de upstart, né? Empresas que estão usando a linguagem dos rastros, que é um conceito que eu trabalho no meu livro Administração 3.0, e que a gente vai usar novas ferramentas para resolver velhos problemas. Então a gente está falando de empresas que estão utilizando um novo modelo administrativo, que é a curadoria. Isso não significa que essas empresas que vão usar esse modelo não vão ter práticas parecidas com antigos modelos. Elas vão conseguir uma relação de custo-benefício melhor, elas vão oferecer um serviço melhor para os clientes, elas vão, a partir daí, criar um novo paradigma de custo-benefício, que o cliente que estava massacrado pelo antigo intermediador vai se sentir melhor, mas isso não significa que a gente está indo para um mundo cor-de-rosa. Se não houver competição de ter cada vez mais entrantes no mercado da uberização, a gente vai começar a ver o monopólio do Uber começar a ter práticas que não tem nada a ver. A uberização, o mundo 3.0, a gente não está indo para um mundo cor-de-rosa. A gente está indo para um mundo em que a gente está criando um novo modelo administrativo, que, sem dúvida, quando eu avalio os motoristas que estão no Uber, eu dou um salto quântico na forma de resolver os problemas e de avaliar as pessoas, eu melhoro a qualidade reduzindo o custo, eu saio de um impasse que existe, que é como a gente resolve o problema da quantidade na qualidade e da qualidade na quantidade. A uberização me aponta uma saída, mas isso não significa que aquela organização, Uber e Airbnb, agora são pessoas honestas, bacanas, que não vão ter problemas. Não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra.
E aí, quando a gente fala de curadoria 2.0, quando a gente começa a falar de blockchain, talvez a gente consiga, inclusive, ter uma solução para determinado tipo de problema que a gente começa a ver no Uber e no Airbnb. Quando eu crio um modelo em que você não tem uma plataforma central. Que é uma discussão que a gente pode ter mais adiante. Então, como é que a gente fecha esse vídeo? Vamos lá. A gente pode dizer que, e eu faço isso muito nas palestras que eu participo, quando eu vou para uma palestra e todo mundo está lá, é a galera que é resistente às mudanças, eu vou lá mostrar o lado positivo, eu ressalto o lado positivo. Quando eu vou numa galera que é o pessoal totalmente inovador, etc. tal, eu vou mostrar, né, que não é esse romantismo todo, que existem problemas, que existem coisas que a gente tem que pensar. Então, essa coisa da... A gente está vivendo esse mundo assim, nós não estamos indo para o mundo cor-de-rosa e não tem jeito de achar que a gente podia continuar no mundo que a gente está. A gente tem uma necessidade de mudança, mas essas mudanças vão trazer problemas, essas mudanças vão trazer novos problemas. A gente não vai acabar de ter problemas, a gente continua tendo problemas e nós passamos a ter novos problemas. Então eu sinto um pouco, posso estar enganado, estou lendo o livro, estou avançando, eu sinto um pouco que o nosso amigo Brad Stone, ele está mais para o lado da galera mais uberfóbica, Airbnb-fóbica, do que a galera romântica. Ele está um pouco mais para cá, e aí a gente tem necessidade de dar uma reforçada nessas discussões por aqui. Se você quiser participar das leituras compartilhadas, você me manda um zap, você entra no grupo bimodal, e aí você passa a participar das atividades dos bimodais. Fica ligado.